Bom dia! Hoje é dia 14 de maio, né? E vou contar uma história que dizem que aconteceu de verdade. Um rei muito rico tinha uma piscina cheia de tubarões, crocodilos, jacarés. E ele falava sempre, olha, quem conseguir atravessar essa piscina de um lado para o outro, eu dou vários castelos, vários carros, vários cavalos e carruagens. Até que um belo dia, não é que entra um sujeito lá, pula e consegue nadar e luta daqui, luta de lá, sai do outro lado, vivo, firme. Aí o rei fala assim, meu jovem, pode escolher então todos os cavalos? Não quero, rei. Todos os carros? Não quero. Dinheiro? Também não quero. Castelo? Também não quero. Ué, mas você conseguiu uma façanha? O que você quer? Eu quero encontrar quem me empurrou na piscina. O danado que me empurrou na piscina. Às vezes a gente tem desafios que a gente luta e nem sabe que foi tão difícil, né? A vida aparece nessa situação também, né? Sem dúvida. E deve dar uma dor nas costas danada. Tremenda. Né? Vai falar de bico de papagaio? Vamos falar também, em homenagem ao Lourdes José. Dor nas costas, é isso. A gente vai falar sobre hérnia de disco, porque a pessoa fica completamente sem posição. Você não consegue sentar, você deitada sente dor. De todas as formas, você sente dor. Essa é hoje no Brasil a principal causa de afastamento do trabalho. Eu parei numa cadeira de rodas, fiquei 10 dias totalmente interditado. E o que resolveu o problema do Marcelo foi um tratamento novo, uma endoscopia na coluna. Através de uma cânula ligada a um sistema de vídeo, câmera e endoscópio, a gente consegue retirar esse pedaço do disco que está comprimindo o nervo ou a medula. Mas o que tentar antes da cirurgia? 2 especialistas participam do programa de hoje, o Dr. Wilson Dratko, ortopedista e traumatologista, e a nossa querida fisioterapeuta Laura Proença. Eles vão responder. A acupuntura, por exemplo, pode ser uma opção. Você tem dúvidas? Você tem dores? Divide com a gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga para 4002-2884. A gente sabe, né, que antes da cirurgia para hérnia de disco há várias opções de tratamento. Até porque a cirurgia tradicional, que é a mais feita no Brasil ainda hoje, acaba mexendo e prejudicando um pouco a musculatura. Mas há um tratamento novo, minimamente invasivo. É a endoscopia da coluna. Quem vai mostrar pra gente é a Cíntia Toledo. A dor nas costas é o motivo mais comum de afastamento do trabalho. E um dos problemas pode ser a hérnia de disco. Mas o que é isso? Aqui tem uma réplica da nossa coluna. Esses ossinhos aqui são os que a gente sente quando passa a mão aqui nas costas. Entre uma vértebra e outra tem um disco que absorve o impacto quando a gente faz qualquer movimento. Esse disco pode soltar algum fragmento e é aí que a hérnia se forma. Mas por que será que dói tanto, hein? A questão é que esse disco pode encostar em estruturas que provocam a dor. Na maioria das vezes ele migra ou para cima do nervo ou para uma região muito próxima ao nervo. Então por isso que muitos dos pacientes com hérnia de disco têm uma dor irradiada para os membros inferiores. Em muitos casos, só um acompanhamento clínico pode resolver RPG, fisioterapia, musculação. Mas tem vez que não tem jeito, precisa de cirurgia. Foi o diagnóstico que o Marcelo teve. Já há uns 15 anos, ele convivia com uma hérnia de disco e vivia à base de remédios. Durante esse período todo, eu um pouco mais jovem, não tinha tantas crises. Eu acho que pela musculatura mais forte, tinha pelo menos uma crise por ano. Quando deu aquela crise maior, eu parei numa cadeira de rodas, fiquei 10 dias totalmente interditado. 2 médicos recomendaram a cirurgia tradicional, mas ele morria de medo. Foi quando ficou sabendo que existia uma técnica menos invasiva, a cirurgia endoscópica da coluna. O médico explica que com ela é bem mais fácil acessar o ponto exato da hérnia para remover o pedacinho que se soltou. Através de uma cânula ligada a um sistema de vídeo, câmera e endoscópio, a gente consegue retirar esse pedaço do disco que está comprimindo o nervo ou a medula sem agredir a musculatura e a estrutura óssea da coluna. Na cirurgia tradicional é preciso afastar o músculo, o que provoca dor no pós-operatório. O Marcelo, no fim, fez a cirurgia endoscópica, a que é menos invasiva. A recuperação foi ótima. Com a cirurgia eu cresci, porque ela liberou a coluna, eu estendi e aí
Essas dores com o remédio melhorou e ao mesmo tempo eu me ergui mais, comecei a andar mais ereto, cresci pelo menos 1 centímetro aí eu ganhei. Tô mais alto, tá legal, foi bem bacana. Ganhou 1 centímetro e ganhou, claro, muita qualidade de vida, porque ninguém merece dor nas costas. A gente tem essa demonstração aqui para mostrar aquele conto que fala da princesa da ervilha. Você conhece, Fê, essa historinha? Eu conheci através de você. Pois é, a princesa e a ervilha é o seguinte, a mãe do príncipe coloca uma ervilha na cama da princesa e diz que se ela for realmente uma princesa, ela vai sentir a ervilha. Sim. Então é uma maneira de descobrir se ela realmente merece casar com o filho dela. E foi uma pegadinha da sogra. Foi então. uma pesadinha da sogra. Essa era a causa da dor nas costas. Mas no dia a dia, a nossa dor nas costas pode ter muitas outras causas, né, doutor Wilson? A gente já falou da hérnia de disco, aqui nossa lata de ervilhas para representar as causas da dor nas costas, mas também não necessariamente pode ser a hérnia de disco, né? Absolutamente. O primeiro passo para o tratamento é o diagnóstico correto. Então, nem toda dor nas costas vem da coluna. E nem toda dor na coluna é hérnia de disco. Então, o primeiro passo para o tratamento é fazer o diagnóstico correto para a gente saber que dor que nós estamos tratando. E o senhor está mostrando aí pedra na vesícula. Pode dar uma dor parecida com a da hérnia? Pode dar uma dor parecida, ela pode ter uma radiação para a região lombar e simular uma dor de hérnia, mas também não é a única causa, né? Até temos uma mais dor de causas. menstruação pode ser confundida. Pode. Uma dor menstrual, uma dor ginecológica que dá uma dor abdominal que pode irradiar para a região lombar, também pode simular uma dor de hérnia de disco e o diagnóstico tem que ser feito inicialmente. E por isso a gente precisa entender bastante, né, do quadro de cada paciente, né, doutor? Vamos ver aqui na estrutura da coluna, né, que é uma estrutura muito sofisticada que a gente tem, e onde é que aparece essa hérnia e como. Olha aí, é um sistema de amortecimento? É um sistema de amortecimento, então, como nós vimos na matéria anterior, entre cada 2 vértebras existe uma estrutura que é o disco. O disco é uma estrutura que tem um anel com lamelas, e dentro dele tem uma estrutura gelatinosa que funciona com água, formando uma estrutura sofisticada que amortece, dá flexibilidade e permite movimento. Mas, infelizmente, ela gasta ao longo da vida, né? Ela vai, os anos vão passando, e aí vem a inflamação. É aí que surge também, o Louro José estava falando, brincando, sobre o bico de papagaio. O bico de papagaio. É uma situação assim também? É uma situação, mas não é uma situação aguda. O disco de papagaio aparece numa fase mais tardia. Depois que o disco degenerou, o disco já não consegue amortecer como ele devia amortecer, ele fica endurecido e o osso tem uma reação formando essas pontas. Então essas pontas crescem, pode vir para frente, para trás, que são os discos que a gente vê numa radiografia, por exemplo, e eles podem expandir para a região onde estão os nervos e podem inclusive comprimir os nervos. E aí dói, né? Dói. E falando em comprimir, Laura, compressa ajuda nessa hora? Ajuda bastante, porque a compressa, normalmente a gente fala numa fase aguda mais gelo, numa fase mais crônica mais calor, mas para a região lombar, para essa região inflamatória da coluna, muito grupo muscular acaba tensionando para tentar proteger essa região que está inflamada. Então, para relaxar essa musculatura, a compressa de calor é muito bem-vinda, porque ela relaxa essa musculatura e ajuda na melhora da dor e melhora da inflamação. E a massagem? Então, a massagem ela pode ser indicada para soltar essa musculatura que está tensa. Mesmo quando está doendo muito? Mesmo, mas tem que tomar cuidado, porque tem que procurar um profissional que saiba muito bem o que ele está fazendo, porque senão ele pode inflamar um pouco mais essa região. Às vezes dói, né? Tá doendo, vai fazer a massagem. Aí seria indicado um remédio, doutor? O remédio, então, dentro dessa ótica toda, o que é importante nessa fase dolorosa? Aliviar a dor do paciente. Tudo que a gente faz é para tentar tirar a dor. Então, essa massagem, calor, uma fisioterapia inicial e a medicação que basicamente compreende anti-inflamatórios, analgésicos, relaxante muscular e muitas vezes é importante fazer repouso também. Sim, o tratamento é múltiplo, né? É múltiplo. O repouso é importante porque quando a pessoa deita, ela tira o peso de cima do disco. Quando a gente está em pé, o peso que passa de uma vértebra para outra passa através do disco. Quando a pessoa deita, então o disco tem a chance de dar uma reidratada, de ficar paradinho e aliviar essa inflamação.
E a fisioterapia, Laura, Então, a para fisio, esse momento? A fisio é muito abrangente, né? Tem várias técnicas e várias formas de tratar. Ela é muito útil na fase inflamatória, porque ela ajuda a cicatrizar, a melhorar o processo inflamatório, e depois uma fase de reabilitação. Então, numa fase inflamatória, a gente vai usar alguns recursos de eletroterapia, como ultrassom, laser, anti-inflamatórios, fazer a manipulação, mobilização de segmentos que estão mais fixos para tentar melhorar essa mobilidade da coluna como um todo. E passada essa fase inflamatória, vai para a reabilitação, que daí é um fortalecimento específico, fazer o pilates mesmo também é muito indicado, para que você melhore a estabilização desse tronco e proteja para que isso não se repita e não progrida essa lesão. É o que todo mundo quer, né? Existem várias formas de tratamento e uma delas também é a acupuntura. Lá de Fortaleza, Aline Oliveira conta uma história interessante pra gente. 2 vezes por semana, a Eliane tem um compromisso. Vai ao consultório para tratar 2 hérnias de disco diagnosticadas há 12 anos e que já causaram muita dor. É uma dor insuportável realmente, fora que também atinge muito o psicológico da gente, sabe? Você não consegue sentar, você deitada sente dor. De todas as formas, você sente dor. A Eliane chegou a receber indicação de cirurgia, mas se consultou com outros médicos que indicaram tratamentos alternativos para tratar o problema. Entre eles, a acupuntura. A acupuntura pode ser usada em todo paciente com dor de hérnia de disco. No entanto, é papel do médico acupunturiatra saber se esse paciente necessita cirurgia ou não, porque seria um erro manter um paciente que necessita de um tratamento cirúrgico apenas com o tratamento da acupuntura. Tem hérnia que vai causar a dor, mas não vai causar o dano irreparável do nervo. E outras que irão. Essas terão que ser tratadas cirurgicamente. As sessões duram em torno de meia hora. O médico aplica as agulhas no próprio local da hérnia e também em outros pontos do corpo. O paciente com hérnia de disco que começa a fazer acupuntura já sente os resultados, ou seja, o alívio de até 70% das dores a partir da 3ª ou 4ª sessão. Mas é um erro imaginar que o problema já foi resolvido. Para evitar novas crises, é preciso manter a técnica por até 120 dias e aliar as agulhas a outros tipos de tratamento. Os pacientes, quando sentem alívio da dor, começam a voltar aos velhos hábitos. Não se exercitar ou cometer algum abuso. Não é necessário perder peso, ir a nutricionista, a pessoa ter maior atividade física. Atividades sociais são muito importantes também para o controle da dor. A Eliane está conseguindo, diz que já mudou o estilo de vida e está há 1 ano sem crise. Junta musculação, acupuntura, caminhada também é bom para manter o peso. Aí eu saio muito para dançar também, porque o emocional tem que estar alimentado. Porque é muito importante. Sabe tudo, né, doutor? Olha que paciente maravilhosa. É bem apropriado, né? Porque nós estamos mostrando várias formas de controlar a dor do paciente. É muito importante que as pessoas saibam que a maioria das pessoas que têm hérnia de disco e tem essas crises dolorosas melhoram com esses tratamentos. E a cirurgia é uma exceção, não é a regra para tratar a hérnia de disco. Então, muitas vezes a pessoa fica assustada, olha, veio um diagnóstico de hérnia de disco, eu vou ter que operar, vou correr os riscos de uma cirurgia. Não, isso não é a regra e a maioria melhora com esses tratamentos que a gente está mostrando aqui. Ela falou de musculação, falou de caminhada, falou que ela dança. Vamos entender o que o exercício traz de benefício para a nossa coluna? Porque muita gente acha que fazendo exercício pode machucar a coluna, mas na verdade o exercício ajuda a nutrir a coluna, né? Ajuda. É lógico que o exercício adequado ajuda a conservação do disco. O disco precisa do movimento para manter a saúde das células que existem lá dentro. A nutrição... a tela que vai aparecer isso agora que o senhor está falando. Pode continuar. Então, vou mostrar. A nutrição das células discais se dá por um processo de difusão de nutrientes e oxigênio para dentro da matriz do disco. E esses elementos têm que ser difundidos. E a maneira de difundir isso é o movimento. Então o sedentarismo, nós vamos mostrar adiante, o sedentarismo ele é prejudicial. A pessoa que fica longos períodos sentado, que é comum no nosso dia a dia hoje, não faz esse mecanismo de difusão de nutrientes e oxigênio e acelera o processo degenerativo do disco. Então, nessa vida urbana, nessa vida de trabalho, ficar na frente do computador muitas horas,
a gente tem que sempre lembrar desse aspecto. O movimento ele é muito bem-vindo para a manutenção da saúde discal. A gente vai viver muito e a gente precisa de músculos fortes, porque a coluna ela é protegida pelos músculos, Isso. né, Laura? Todo o grupo muscular que está em volta, ele ajuda muito nessa estabilidade. A gente fala muito que a gente precisa trabalhar os grupos musculares do core, né, que são a região anterior, são compostos pela região anterior da coluna, posterior da coluna, região superior, que é feito pelo diafragma, e região mais baixa pelo assoalho pélvico. Então é como se a gente quisesse fazer um espartilho de força, né? Que seria como se fosse... Como se a gente desse uma proteção à coluna, né? Isso. Literalmente, né? Exatamente. Você recobre a coluna como um todo. Então você pega toda a estabilidade do tronco, tanto anterior, posterior, como superior e inferior. E isso faz com que você proteja, gere menos estresse naquele nível que está sobrecarregado. É com o exercício físico, né? Com atividade física, com exercícios específicos. A gente tem esse cinturão, que é um cinturão ortopédico, né? Os cinegrafistas aqui usam, né, para trabalhar. Muitos né? usam para trabalhar, como se você tivesse o peso da câmera A também. câmera pesa 12 quilos. Você fizesse um cinturão de força, literalmente. Tá errado. Tá certo, Laura? Tá certo. Só para você fortalecer. Olha. Você fortalece e estabiliza. Isso aqui é para demonstrar qual é a função do músculo, né? O que o músculo estaria fazendo. Sim. Então, como que a gente consegue isso? Através de exercícios específicos, através de exercícios da fisioterapia, estabilização segmentar, o próprio pilates, musculação, quando você já tiver com controle maior, souber o que você pode e o que você não pode fazer, ela também é muito bem-vinda. E para quem não tem dor na coluna, todos esses exercícios protegem para que você não tenha. Exatamente. Então, Prevenção. Tem uma dúvida do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada aqui. Mercinha, sinto muita dor nas costas. Quais os sintomas da hérnia de disco? Mercinha, a gente vai responder essa pergunta daqui a pouquinho. A gente volta já já. Hora do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Eu começo falando dos conflitos na faixa de Gaza agora. Desde cedo, os palestinos estão protestando na fronteira com Israel. Isso porque os Estados Unidos estão inaugurando uma embaixada em Jerusalém, cidade que é considerada sagrada tanto para palestinos como para israelenses. Com a inauguração, os Estados Unidos deixam a neutralidade e apoiam Israel, que hoje completa 70 anos. Os protestos já deixaram 41 mortos e mais de 500 feridos. E no Rio de Janeiro, a Polícia Civil faz hoje uma operação no Morro do 18, onde a estudante Mateusa foi morta. As investigações indicam que ela foi executada por uma espécie de tribunal do tráfico e o corpo dela ainda não foi encontrado. E eu termino contando a história de um estudante que é surdo, sempre estudou em escola pública e agora cursa medicina na UFRJ. O Matheus é o primeiro surdo a entrar na UFRJ através de um vestibular específico para quem tem Libras como primeira língua, o que mostra a importância da inclusão. Mariana, Fernando. Muito legal. Sem dúvida, muito bacana. Paulinha, bem-vinda. Estava com saudade de você. Eu também. Não consigo deixar de dizer que você está linda. Muito. Muito Obrigada, bonita. cada vez mais curto, né? Boa semana, Paulinha. Valeu, bom Paulinha. trabalho. Para Beijo. nós, um beijo. Tchau, tchau. Bom, pô, então estamos falando das notícias do dia. Hoje é um dia importante para a torcida brasileira. Hoje sai a lista dos convocados, expectativa muito grande, né? Vamos saber quem é que vai para defender defender o Brasil Defender na a Rússia? Rússia? Não, por defender favor. o Brasil na Rússia. A gente já sabe que Daniel Alves não vai, infelizmente, se contundiu, está cortado. Direto da sede da CBF, nosso presida Mauro Naves tem mais informações. Bem-vindo ao Bem-Estar, Mauro. Bom dia, Fernando, Mariana, bom dia a todos. Pois é, vai ser daqui às 14h que o técnico Tite irá anunciar esses 23 convocados para a Copa. Muita expectativa com relação a algumas posições só, porque a gente já tem uma ideia de que pelo menos 18 nomes ele já teria escolhido. Sobraram 5 aí. Um goleiro, lateral direito, lateral esquerdo, um zagueiro e mais um jogador que pode ser do meio para frente aí. Então vamos por partes aí. Como você disse, o Daniel realmente se machucou, seria titular absoluto, com grande chance, inclusive, de ser o capitão, mas infelizmente teve um problema no joelho e está fora. Então corre aí por esta vaga o Fagner e o Danilo, sendo que o Rafinha do Bayern tem alguma chance, mas os favoritos são Fagner e Rafinha. Lá na lateral esquerda deve ser chamado o Felipe Luiz. No miolo de zaga ali tem Jeromel, Rodrigo Caio, mais alguns brigando, mas o mais cotado é o Jeromel. Aí goleiro.
A briga parecia estar apenas entre o Cássio do Corinthians e o Neto do Valência, mas o momento é muito bom do Marcelo Groi do Grêmio, então não teria como descartar, não seria uma grande surpresa se aparecesse, mas os mais cotados continuam sendo o Cássio e o Neto. E agora ali para frente eu não vou me arriscar, tá ali no meio, tem muita gente que pode ser chamada, gente que ele conhece, como o Juliano, que já trouxe várias vezes, gente que ele começou a experimentar depois, Talisca, jogadores que surpreenderam aí dele estar querendo experimentar. Então, Rodriguinho do Corinthians, corre ali, o Diego do Flamengo. Então, essa é uma vaga assim que, a mim, pelo menos, cria mais expectativa. 14h, Mariana, Fernando, vamos ter aí os 23 nomes. E tomara que 23 abençoados nomes aí para o Tite nos levar até a final, até o Hexa. Muito bem. Tá certo, Mauro. Muito obrigado. Bom trabalho. Um dia intenso aí para você e boa sorte pra gente, né? Obrigada, Mauro. Até mais. Amém, amém. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. 14h, dá tempo de fazer as apostas. Façam suas apostas. Bolão, seus né? Quem vai, quem vem, quem parte, quem fica. Pois Miguelito e João na expectativa total mesmo? também. Muita. Bom, sexta-feira, Bem-Estar Global em Goiânia. Foi Sucesso, demais. Mari. Demais. Thiago Brava. Thiago Muito Brava, bacana. Dona Maria. E aí a gente ficou com essa música na cabeça o final de semana inteiro, mas foi muito interessante também, porque eu tive a oportunidade de conhecer um cara que aprendeu demais com bem-estar, o Felipe. Quer ver? 5 dias por semana, 50 minutos religiosos de academia. Mais 5 anos atrás. A vida do Felipe era ficar sentado em casa comendo de tudo. Uma infância e adolescência sedentárias, regadas a fritura e refrigerante, o levaram a ter 30 quilos de gordura a mais do que hoje. Só que a mudança dele chegou mesmo, foi de frente para a TV. Foi assistindo ao Bem-Estar que o Felipe viu que alguma coisa estava muito errada. E seu irmão tinha panificadora? Sim. E a sua irmã uma churrascaria? Isso, uma churrascaria. E a sua mãe vendia cachorro-quente? Isso, vendia cachorro-quente. Chegava assim em casa e metia pra dentro. 10 salgados? 10 salgados. Ele tinha 17 anos. Na época, sem dinheiro para nutricionista e academia, conta que mudou a alimentação com as dicas do programa. Se você come um produto que tem muito sódio, às vezes você tem que beber mais água e isso vai reter mais líquido dentro de você por conta desse sódio que você tomou. Isso também vai te inchar. Não sabia que em coisa doce tinha sódio, que em refrigerante tinha sódio. Com tudo que aprendeu, em 6 meses ele conseguiu eliminar 30 quilos. A calça foi do 46 para o 38. Eu amava o jeito do Fernando, da Mariana falar, sabe? Deles, saúde, olha gente, faz assim, sabe? Com aquele jeito gostoso de te falar, de entrar na sua casa e te dar saúde. Fui aproveitando o que eles me falavam. Olha, antes de almoçar, se você come muito, come uma maçã, porque isso vai te ajudar na saciedade. Olha, na hora de almoçar, você come em prato fundo? Não, passa a comer em prato mais raso, que isso engana seu cérebro. No Bem-Estar Global em Goiânia, confirmamos que o Felipe tá com a saúde em dia. Glicemia, circunferência abdominal, pressão e coração, tudo em ordem. Ele conseguiu reverter e, com certeza absoluta, sem nenhum tipo de sequela, em função de ter sido no passado um obeso. Gratidão para quem o despertou para uma vida nova. Legal, Felipe. Parabéns, muito bem. Agora vamos apresentar também uma outra super heroína, uma triatleta que enfrenta um problema difícil. O nome é complicado, dá até para falar, né? Espondilite anquilosante. Pois é, uma triatleta com problema assim, uma inflamação crônica que acontece também nas costas. Lá de Blumenau, a Marina Dal Castanhe conta a história pra gente. A Fernanda começou cedo a enfrentar problemas de saúde. A primeira vez que eu tive uma dor muito forte na coluna foi aos 21 anos e aí já foi extremamente incapacitante. Com 31 anos, na terceira cirurgia, eu coloquei 4 parafusos na coluna. Mas está pensando que isso foi um obstáculo para ela? Nada disso. Em 2014, decidiu se transformar numa superatleta. 3 anos depois, conseguiu completar a prova do Ironman. Foram 42 quilômetros de corrida, quase 4 quilômetros de natação e 180 de bike.
Mas depois da prova surgiu um novo desafio na vida da Fernanda. Ela descobriu que tinha espondilite anquilosante, uma inflamação crônica que pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas que no caso dela começou nas articulações do quadril e foi subindo para a coluna lombar, dorsal até a cervical. A evolução natural da doença é uma ossificação da coluna. Perde-se a relação entre as articulações das vértebras e articulações da coluna, de forma que ela tende a fazer um osso só. Não tem cura, mas o tratamento pode evitar que o problema se agrave. A causa da doença ainda não é conhecida. A rotina da Fernanda ficou mais difícil. Todos os dias ela precisa passar cerca de 2 horas fazendo exercícios que ajudam a soltar o corpo. Mas a Fernanda está conseguindo. Ela fez até um blog, onde divide com os internautas algumas experiências. A Fernanda é fisioterapeuta e era professora universitária. Costumava falar da doença para os alunos sem imaginar, claro, que mais tarde receberia o diagnóstico. Quando descobriu, trocou as salas de aula por pistas, piscinas. Ela leva tudo muito a sério. Treina cerca de 3 horas por dia. Primeiro, segundo, eu baqueei um pouco, fiquei triste, pensei por que eu estava passando por aquilo, né? Seria a 4ª vez que eu estava parando a minha vida. Mas no minuto seguinte eu já pensei, Fernanda, você tem 2 caminhos, ou você se aposenta por invalidez e se entrega, ou você vai encarar a doença da melhor forma, vai usar todas as armas que você tiver para encarar a doença. Caso ela venha sentir alguma crise de dor na articulação, a gente reduz o volume, reduz a intensidade, ela precisa do tempo dela de recuperação. Então, tem que ser um treinamento diferente. Para Fernanda, treinar até o limite significa fazer o que ela mais ama. E se para isso é necessário superar obstáculos, dá para dizer que ela está tirando de letra. Eu tenho 2 sonhos. O primeiro é fazer o Ironman Kona no Havaí, que é a maior prova de triatlon do mundo. E o segundo sonho é continuar inspirando as pessoas a buscarem sempre o seu melhor e mostrar para elas que a gente não controla nada, a gente controla apenas como a gente vai reagir a determinada situação. Eu procuro reagir sempre da melhor forma, de forma positiva. Eu cresci muito com a doença e ela me ensina cada dia a ser melhor. Bacana, né? Grande história, super, né? Super legal. Realmente não controla nada. A gente tinha uma pergunta, né? Antes do intervalo, a Mercinha está com essa dúvida aí, ela está sentindo muita dor nas costas e quer saber os sintomas da hérnia de disco, doutor. Bom, a hérnia de disco pode se manifestar de diferentes formas, porque existe mais de um tipo de hérnia de disco, né? Mas, via de regra, a dor da hérnia de disco piora com o movimento e melhora com repouso. Ela pode ser uma dor localizada, a gente está falando de uma hérnia lombar, pode ser localizada na região lombar. Se ela comprimir o nervo, essa dor pode irradiar para o membro inferior. Vamos lembrar, para as pernas. Sempre de um lado só ou pode irradiar para as duas? Pode irradiar para as duas ou para um lado só. A gente tem que lembrar que os nervos que vão para as pernas, eles saem da coluna. Então, quando esse nervo é comprimido na coluna, a sensação é de dor na perna. Mas isso não é obrigatório. Então, existem várias formas de se manifestar e a gente volta no primeiro ponto. O tratamento depende do diagnóstico. Então, tem que ser feito um bom diagnóstico e uma consulta médica, ela começa com a história, com as características da dor, quantas vezes a pessoa já teve dor, passa por um exame físico, o médico tem que examinar, fazer manobras, palpação, tem formas próprias para fazer isso e concluído com exames complementares que complementam isso, não são o dado principal da consulta. Exatamente, porque hoje muita gente chega no médico querendo fazer uma ressonância, querendo fazer uma tomografia, isso é depois de tudo isso, se for preciso. Tem mais dúvidas? Olha só, agora a pergunta da Marta. Existe algum exercício físico não recomendado para quem fez a cirurgia, Laura? Então, normalmente, depende da cirurgia, depende do que foi feito. Considerando que seja uma cirurgia de hérnia de disco. Então, que daí tem alguns procedimentos, que um deles é a artrodese, que você fixa essa região. Então, a região lombar, então essa região a pessoa não vai ter muita mobilidade. Então, você não pode exigir muita mobilidade dessa região porque está fixa. Surfar nem pensar. Não, na verdade, a pessoa, se ela faz um preparo, se ela fortalece bem as articulações, consegue fazer um bom trabalho muscular, ela consegue ter uma vida ativa boa, assim. Ela consegue ter não tem nenhuma restrição grande, assim. Só que precisa fazer um bom fortalecimento, um bom acompanhamento, para que ela tenha uma vida normal, né?
Pois então tá certo. A gente segue a vida normal aqui, porque o programa acabou. Passou tão rapidinho, né, doutor? Muito rápido. Muito obrigado. Obrigado, Laura. Obrigada, gente. Vem aí o encontro hoje com Lair Renó e a Ana Furtado. Se cuida, gente. E se você ficou com alguma dúvida, quer rever algo, tá tudo lá. Globoplay. A gente se vê de novo amanhã.